porque agora a gente vai conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, o André Bittencourt, porque ontem aconteceu mais uma sessão remota, mas está acontecendo, viu, gente? Os vereadores continuam trabalhando, aprovando os projetos de lei, e ontem foi aprovado um projeto bastante polêmico, né? Com alguns vereadores favoráveis, outros contrários. Esse projeto prevê a prorrogação das parcelas de empréstimo consignado para os servidores. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente. Bom dia, tudo bem, André? Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Grupo RCN. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, de estar podendo explicar para a população o que acontece na política local na Câmara Municipal de Vereadores. Sessões acontecendo de maneira remota, mas está acontecendo, né, presidente? Na realidade, não podemos parar o legislativo, aí está virando uma questão de praxe, hoje na questão Brasil, né? Todo tipo de sessões, jornalismo, né? Tudo acontecendo de forma virtual, né? E a modernidade também, né? Muito embora a gente prefere que seja feito, né, no plenário, né? Mas devido a todas essas precauções que têm que ser tomadas, a gente está fazendo na questão remota. E vem dando certo, né? A primeira sessão foi a semana passada, tem aqueles erros, né? Que até você se firmar com o sistema. Já essa sessão agora já foi mais correta, mais certinho, acho que da maneira que tem que ser. Pô, e ontem alguns projetos foram aprovados também, entre eles essa questão do empréstimo consignados para os servidores, presidente, inclusive é um projeto de sua autoria, né? Olha, Ana, na realidade, ontem foi aprovado um projeto de suma importância, não só para os servidores públicos municipais, que é onde a gente tem competência para legislar, mas para Três Lagoas, né? Porque quando você aumenta a renda de uma determinada categoria, ela tem que gastar dentro de Três Lagoas. Ela tem que gastar no comércio, que já vem sofrendo aí algumas penalidades. O comércio nosso aí vem aí, ficou fechado por quanto tempo, né? Agora que reabriu, e mesmo assim o movimento não tem, porque tem toda uma série de restrições, né? Então foi um projeto que houve um pequeno debate, né? Mas foi aprovado, né? Na sua unanimidade, teve 13 votos favoráveis, apenas 3 votos contrários, né? E os vereadores entenderam que era importante a aprovação de um projeto que nesse momento da pandemia, né, que é o momento do coronavírus, né, que vem um momento crescente para Três Lagoas, foi importante aprovar esse projeto, que na realidade ele não isenta o servidor de pagar, ele prorroga as parcelas para o final, aumentando em 3 meses no final, e você não precisa pagar nesse momento, né? Então daqui 90 dias só que os servidores vão começar a pagar as parcelas. Isso, só que assim, depende ainda do sancionamento do prefeito, né? Passou pela Câmara, a Câmara entendeu que o projeto é legal, é constitucional, agora depende da aprovação, do sancionamento do prefeito. Isso é válido não só para os servidores do município, mas também do estado? Não, só do município. Só do município, né? só, a Assembleia tá fazendo, acho que deve aprovar essa semana também, um projeto bem similar a esse, né? Para poder também fazer isso para os servidores estaduais. Né? Ontem até alguns vereadores colocaram que seria inconstitucional. Ele é legal, esse projeto, presidente? Assim, ó, semana passada foi aprovado um projeto, brilhante o projeto, sabe? Assim, um projeto muito bem elaborado pelo vereador Marcos Bazé. Né? Um projeto, assim, de muita delicadeza, sabe? Você olhar ao próximo, ao que tem menos condição financeira. Que prevê o corte de água, energia, né? E o mesmo artigo que alguns vereadores invocaram, que seria inconstitucional, nesse projeto também, que é o artigo 22 da Constituição Federal, também previa talvez essa inconstitucionalidade. E na sessão passada não houve nenhum tipo de questionamento. Foi aprovado por unanimidade, foi aprovado de forma direta, né? Todos os vereadores ali acabaram entendendo a necessidade da população, que é a nossa contribuição. Se ele é ou não inconstitucional, você vê, ó, se gera uma discussão entre 17 vereadores, então não se sabe, não tem como se ter um parecer exato. Né? Mas a nossa parte é poder amenizar a situação financeira, né, da classe que nós estamos ali tentando defender. Né? E houve essa polêmica, onde eu indaguei na sessão, como que um projeto aprova uma semana antes, né?
E de repente, numa semana depois, um projeto similar, com mesmos dispositivos, gera esse tumulto todo. Então, acho que foi uma questão política, né? Talvez de levantar uma bandeira por ser um ano político. Eu fiz como presidente da Câmara, representando todos os vereadores, para que a gente pudesse dar a nossa parcela de contribuição, né? Mas houve toda essa discussão. Acho que é uma discussão política, porque se não fosse, teria uma mesma discussão uma semana antes, né, que teve uma aprovação. Então, acho que foi única e exclusivamente uma discussão política e não de legalidade, entendeu? O projeto, como foi aprovado por todas as comissões na Câmara, mesmo que de forma verbal, ele se torna legal e constitucional. Daí para frente, depende da sanção do prefeito. Presidente, um outro projeto que também está na Câmara e é um projeto bastante polêmico foi um encaminhado pelo Executivo que prevê aumentar a multa, o valor da multa para os estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências desse decreto relacionado ao coronavírus. Esse projeto também ele não foi aprovado na semana passada, ontem também não? Olha, Ana, esse projeto ele veio semana passada com regime de urgência e a Câmara rejeitou o regime de urgência. Por quê? Porque na realidade, principalmente o comércio, ele vem passando por uma dificuldade muito grande, né? Imagina, comércio fechado mais de 15 dias, abrindo aos poucos e ainda ser multado. Muito embora tem que seguir algumas regras, mas você dá uma multa mínima de 500 UFINs, máximo 10 mil. Cada UFINs é R$5. Então, assim, a Câmara entendeu que não era o momento. Então, a Câmara retirou o regime de urgência e colocou nas comissões. Está tramitando dentro das comissões, né? Dependendo do parecer das comissões e quando sair o parecer das comissões, nós vamos colocar para votação. Bom, eu conversei com vários vereadores sobre esse projeto, alguns entendem assim, que não como é o que o senhor disse aí, não é o momento, até porque os comerciantes já estão numa situação delicada, difícil, que o ideal seria exigir. Por outro lado, tem pessoas que colocam, mas se todo mundo cumprir o que está no decreto, não tem problema, é uma maneira de forçar as pessoas a cumprirem e evitar a propagação do coronavírus. Como o senhor analisa essas duas situações, presidente? Depende de interpretação, depende do fiscal que está indo lá fazer a multa, depende do preparo que está indo lá, você entendeu? Que esse é um dos maiores pontos que a gente tem recebido também. As pessoas alegando que essas pessoas que estão trabalhando como fiscais não são preparadas para isso, Existem né? os fiscais que são já concursados, que trabalham há anos, que têm a total experiência para isso, né? Só que houve um aumento de fiscais, talvez que não tenha um total preparo, né? Para você lidar com uma multa. Talvez uma multa, vamos supor, seja um mínimo R$ 2.500 para um fiscal, talvez a demissão de 5, 6 funcionários. Né? Então nós temos que pensar nisso. E antes de você multar, você primeiro tem que fazer todo um trabalho, né? Você tem que... os comerciantes abriram, né? Aí avisaram só o seu sindicato de que forma que vai trabalhar. Então esses fiscais, em vez de ir para multar, eles vão para orientar. Olha, assim tá errado, não é assim que funciona, né? E o comerciante não é visando lucro, mas é visando a estabilidade financeira de Três Lagoas. Nós estamos falando, você vê Ontem só a Metalfrio mandou 500 pessoas embora. Né? Você vê, a Dart tá mandando gente embora, a Clean aqui estão fechando, né? Que estão fechando também pós-trabalho. Todas as indústrias do comércio, a grande maioria, vão fechar pós-trabalho. E o comércio é quem está agasalhando por enquanto. O shopping mandou um monte de gente embora. Então, aonde nós vamos agregar isso daí? Aí você vai no comerciante, que é o que está segurando os pós-trabalho, né? Você ainda vai e pune ele. Eu acho que nesse momento é um momento de conscientização, é um momento de esclarecimento e todo mundo aprender a lidar com essa situação nova. É uma situação nova que todos têm que aprender a lidar. Agora, você vai e já pune. E é uma posição não do André Bittencourt, mas uma posição da Câmara. E às vezes até porque aquele fiscal que o senhor disse não está preparado. Eu não gosto de fulano, eu vou lá e se não tivesse preparo, pode ter isso também, né? E é uma das maiores reclamações que a gente recebe na Câmara, por incrível que pareça, né? Não é nem o departamento da Câmara, mas a gente recebe muitos pedidos falando nisso, que na realidade as pessoas, algumas, não todas, não vamos generalizar, até porque são profissionais, todos querem trabalhar, todos querem ter, fazer o serviço de forma correta. Às vezes até na ânsia de querer fazer a coisa certa, acaba excedendo um pouco, né? E assim, cada situação é uma situação, né? Cada aporte cada aporte de comércio é uma situação diferente. Cada situação é uma situação diferente. Todos querem fazer certo. Sim. Talvez não tenha orientação devida, né, para que faça o seu trabalho correto. E às vezes acaba sendo penalizado com valores tão altos, né? No momento onde todos estão se dando um pouquinho, né? Estão deixando de ganhar um pouquinho,
né? Não era o momento, talvez, da prefeitura criar uma arrecadação para si, né? Então, eu olhando dessa forma, eu penso, né? A Não Câmara deve ser aprovado esse projeto, então? Eu creio que ele vai ter que passar por uma minuciosa olhar da Câmara, mas eu acho que dificilmente, pelo que a gente tem escutado dos vereadores, nada é impossível, né? Mas pelo que a gente tem escutado dentro da Câmara, né? O presidente, ele simplesmente coloca a votação. Nem votar, eu voto, pra você ter uma ideia, né? Mas a gente, pra mim falar meu voto é contrário, é favorável. Eu não tenho voto nesse projeto, né? Eu só voto se empatar. Exato. Né? Mas são 17, então vai empatar. Bom, o senhor falou da situação, inclusive, do comércio, né? As empresas demitindo, indústrias, inclusive, também demitindo. Lá em Campo Grande, inclusive, o prefeito, ele anunciou que vai reduzir, inclusive, os salários de alguns servidores, inclusive dele próprio. Aqui, vocês têm acompanhado a situação financeira do município, da prefeitura, questão da folha de pagamento, essas férias coletivas que foi dada? Como que está a situação, essa questão dos professores? Tem muita preocupação também. Ontem eu recebi muitos pedidos para a gente ir atrás, para verificar como que vai ficar a situação dos professores que são contratados, se serão dispensados. O senhor tem conhecimento? Olha, nós tivemos um pedido para que fosse passado para a Câmara Municipal toda essa situação financeira do município, né? Muito embora, pelo que a gente já vinha acompanhando, Três Lagoas tem uma saúde financeira para isso, né? Já vinha há tempos já, foi feito alguns pedidos para que informasse a Câmara, não foi informado ainda, mas creio que o mais rápido possível nós vamos estar tomando pé dessa situação, mas a gente tem que respeitar as decisões do Executivo, até porque ele, mais do que ninguém, tem a total conhecimento da situação financeira do município, se ela tem condição de se perpetuar dessa forma, muito embora a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade diferente do que vem acontecendo no Brasil, né? Três Lagoas, muito embora agora entre nessa mesma dificuldade, mas vem há muitos anos, né, fazendo caixa, há muitos anos, né, arrecadando muito. Eu creio que tem um espaço, uma folga, né, até que se permaneça. Na opinião do senhor, já está na hora de voltar o expediente nas repartições públicas, shopping, por exemplo? O senhor falou, já poderia voltar a funcionar? Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, lógico, que toda abertura de algum segmento, ele atrai público, né? A tendência é essa, né? Se já começou, quando determinaram algumas coisas, a Câmara começou a fazer parte agora, né? Segunda-feira do comitê. A Câmara não foi informada de nada até segunda-feira e não participou de nenhuma decisão, né? Não participou de nenhuma decisão. Mas a partir de agora, como foi aberto o comércio, como já começou a abrir os expedientes com regras, como que você limita algum tipo de comércio, você já começou a fazer toda uma reconstituição comercial em Três Lagoas. Então, lógico, vai ter que ter alguns cuidados, vai ter que ter algum tipo de regras, igual está sendo feito, mas vamos ter que abrir, vamos ter que continuar. André, se é favorável ou contra? Na verdade, talvez a forma talvez como foi feito, talvez abrir muito, fechar muito prematuramente, depois reabrir no momento não é o pico, mas um momento que se apareça. Então isso aí foram atitudes tomadas, certo ou errado, mas foram tomadas atitudes, isso é importante. Então a gente não pode julgar se está certo ou se está errado por você ter tomado alguma atitude. A atitude foi no intuito de acertar, se errou ou não, a gente poderia criticar se não tivesse tomado atitude nenhuma. Então, a questão... Mas hoje o senhor acha que, por exemplo, o shopping de Três Lagoas, os demais estabelecimentos, poderia estar funcionando? Olha, eu sou autor de um requerimento para que possa ser aberto o shopping popular, né, que é o camelô. Porque eles também fazem parte do comércio, uma classe menos favorecida ainda, né? Porque eles têm as lojas lá e o comércio todo aberto e eles estão ali de portas fechadas. Lógico que tem que impor regras, né? Se era o momento de abrir ou não, isso é uma outra discussão. Mas já que está aberto, né, o comércio, por que restringir algumas alas comerciais? Igual eu falei, eu sou autor de um requerimento onde pede ao Executivo que possa também abrir o shopping popular. E o shopping center? Se da mesma regra que é feito com o shopping popular, que daria algum movimento, o shopping também, né? Desde que não houvesse aglomeração. É difícil isso não acontecer num shopping, né? Porque você está falando em praça de alimentação, entendeu? Então, teria que estudar uma forma difícil de conseguir, mas
você não pode fechar um grande empreendimento desse, muito embora o momento pede para que seja fechado. Né? O momento pede para que seja fechado. Só que é uma discussão muito grande, porque o shopping popular, o shopping de Três Lagoas, ele tem uma praça de alimentação muito grande. E 70%, creio que seja isso, né, pelo que a gente escuta falar, mas pelo menos mais de 50% vão exclusivamente naquela área. O senhor vai mais para a linha do Bolsonaro ou do Mandetta nesse momento? O Mandetta, ele tem sido muito técnico. Como que você vai contra uma linha de ser técnico? Se um técnico, um cara que tem a experiência, o cara que estudou para isso, né? Eu não tenho um conhecimento técnico que o Mandetta tem, então eu tenho que seguir a recomendação técnica. Se fosse para mim optar, seria obviamente a recomendação do Mandetta. Tá certo, presidente. Obrigado pela sua participação. O espaço está sempre aberto, viu? Eu que agradeço. Me apertou até falar, né? É isso aí. Parabéns pelo jornalismo, né? Eu agradeço mais uma vez pelo espaço, pela seriedade do jornal de vocês, a forma que vocês conduzem, né? Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de eu estar falando nesse grande órgão de comunicação, né? Para a gente podendo explicar um pouquinho para a população o que vem acontecendo na política local. Um grande abraço a todos.